Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho da temática consultório, dia a dia consultório. Eu recebo algumas perguntas de vocês com essa expectativa muito grande sobre algumas questões ligadas ao funcionamento do consultório. É claro que quando nós falamos em consultório de psicopedagogia, nós estamos falando também sobre a aquisição do trabalho em consultório, né? Sobre os processos de avaliação, sobre os processos de intervenção. Eu já tenho muitos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre agendamento, sobre postura profissional, mas aí vocês têm me perguntado muito sobre Dani, fala um pouco mais sobre avaliação, sobre intervenção, passo a passo, enfim. Então eu queria trazer aqui para vocês uma ideia assim bem simples, bem rápida, bem automatizada aqui para vocês sobre intervenção. Bom, a grande maioria de nós, aprendemos lá na universidade, na pós-graduação, sobre os processos de avaliação e muito pouco nos é falado sobre a estrutura da intervenção. Então eu acredito que esse processo de intervenção seja um processo maior de dúvidas entre nós e é por isso que eu venho falar aqui com vocês hoje. Eu atendo muitas profissionais de supervisão que me perguntam sobre isso. Como é que nós fazemos para estruturar um plano de intervenção? Bom, é claro que um bom plano de intervenção, ele tem muito a ver com o seu processo de avaliação. Se vocês me mandam mensagem assim, como eu recebo muito, Dani, eu tenho um paciente com um déficit atencional, qual é a intervenção que eu devo aplicar? Não é assim que funciona o nosso trabalho. Exatamente por isso, o processo de avaliação, ele serve para te ajudar a direcionar a sua intervenção. Então, de repente, eu tenho um paciente com um transtorno aí da aprendizagem ligado à desatenção ou à hiperatividade, você também tem a mesma queixa, mas o fato é que o paciente não é a mesma pessoa. Mesmo que tenhamos as mesmas queixas, o paciente é outro, né? A intervenção que ele teve durante a vida é outro, o desenvolvimento social, comportamental, emocional desse paciente também é outro. Então, eu não posso usar o mesmo formato de intervenção para um paciente e outro sendo eles tendo a mesma queixa. Não. Se fosse assim, nós teríamos sempre as práticas de intervenção e não precisaríamos fazer o processo de avaliação. E a avaliação, ela existe exatamente para isso, para você conseguir direcionar algo específico para aquele paciente. Então, por favor, vamos desmistificar essa ideia de que eu tenho uma atividade e que vou aplicar ela com todos os meus pacientes com a mesma intervenção. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês mais ou menos a estrutura de como eu trabalho. Durante a minha avaliação, eu sempre falo que eu encontro no meu paciente ali qual é a dificuldade mais gritante dele, né? Eu brinco, a ponta do iceberg ali desse paciente. E dentro disso, eu sempre entendo que a minha intervenção, ela precisa permear dentro deste foco, dentro dessa perspectiva. Então vamos pensar aqui comigo. Eu tenho um paciente que tem um desvio, vamos fazer um estudo de caso aqui, um paciente com desvio atencional. Então certamente essa criança pode ter ali uma dificuldade, uma defasagem na sua memória, uma defasagem na sua atenção, uma defasagem no seu planejamento. Estamos falando aí, das funções executivas. Junto com isso, vamos pensar que esse paciente chegou para você com uma queixa muito grande aí na dificuldade do processo de alfabetização. Então, claro, fizemos lá o processinho de avaliação, identificamos as áreas de defasagem desse paciente, quais são as competências da aprendizagem que precisamos desenvolver com ele. No meu plano de intervenção, eu sempre uso a palavra blocos. Então, eu trabalho por blocos. Então, vamos lá. Se o meu paciente tem uma queixa grande no processo de alfabetização, eu sei que o meu bloco central de trabalho com esse paciente será o processo de alfabetização. Claro, dentro da alfabetização nós temos muitos subblocos e aí você vai precisar estruturar o seu trabalho. Junto com isso, paralelo, eu tenho os blocos das funções executivas que eu também vou precisar trabalhar, já que esse paciente também tem uma queixa aí de desatenção, de quebras, de desvios atencionais. Então, como eu faço o meu trabalho? Se eu estou falando de um paciente com defasagem, ou com déficit, enfim, nós não podemos trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, numa mesma sessão no consultório.
uma vez que esse paciente vai precisar que você trabalhe com repetições. Essas repetições não necessariamente precisam ser a mesma atividade. Você vai trabalhar o mesmo campo, praticando repetições naquele mesmo campo, naquela mesma competência, mas utilizando intervenções aí, métodos, atividades diferentes. Então, como que eu separo? Então, vamos lá. Se o meu bloco central é alfabetização, então toda a sessão eu vou trabalhar algum bloco da alfabetização. Junto com ele, eu trabalho também um bloco das minhas funções executivas. Então, eu planejo ali 2 intervenções por atendimento. E assim você vai trabalhando cada sessão, 2 ou 3 blocos, dependendo aí, sua queixa. E você consegue ter dessa forma uma perspectiva muito maior de como eu estou trabalhando com o meu paciente, quais são as áreas que eu preciso trabalhar, o que eu chamo de blocos, E dentro de cada uma das minhas intervenções, eu preciso estruturar esse trabalho, Eu percebo que as pessoas começam a trabalhar e começam a trazer para o consultório várias intervenções numa mesma sessão e esse paciente sai sem ter evolução. Porque, como eu disse, pacientes em defasagem necessitam que nós apliquemos com eles trabalhos com repetições, Então é 1, 2, 3 vezes fazendo a mesma coisa para esse paciente de fato reter a informação do seu trabalho. E não dá para fazer na intervenção uma salada de frutas, Eu percebo que às vezes as meninas vêm para mim, com planinho de intervenção e na sessão ela tem ali 5, 6, 7 propostas diferentes numa mesma intervenção. Então vamos lá, calma, trabalhe por bloco, tenha o seu bloco central. Dentro do bloco central você faz os seus subblocos. Junto com isso, a gente precisa trabalhar as funções executivas, que são muito importantes para o processo também, dependendo do caso do paciente. Então, vamos trabalhar também esse bloco. E dessa forma, você consegue ter uma ampla noção do seu plano de intervenção, do seu passo a passo e também de onde você quer chegar com esse paciente. Ok? Eu espero que essa forma de pensar por blocos ajude vocês e, por favor, pessoal, vamos parar com essa ideia de que temos tudo pronto. Se fosse assim, se nós tivéssemos uma aplicação para um determinado transtorno ou uma só aplicação para uma determinada intervenção, qualquer pessoa de qualquer outra área poderia fazer isso. E não é assim. Nós somos terapeutas da aprendizagem, nós precisamos fazer uma avaliação ampla desse meu paciente, nós precisamos ter a parte teórica. É fundamental nós buscarmos teoria e essas teorias que irão nos auxiliar no nosso trabalho, tanto na avaliação quanto na intervenção, ok? Lembre-se, somos de humanas, nós não trabalhamos somente com números, com resultados prontos. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se quiser, deixa aqui embaixo para mim como você trabalha com seu plano de intervenção. Se gostou desse vídeo, curta, compartilha se assim você sentiu aí no seu coração. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.